Olá, queridos alunos do 9º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula do Aula em Casa. Eu sou a professora Juliana e estarei com vocês ao longo de toda a nossa aula de Geografia. Vamos então verificar qual o número e o tema da nossa aula de hoje. Qual o número? 235, com o tema SEI, Aspectos Gerais. Então, o que é essa SEI? A SEI ela é a Comunidade dos Estados Independentes, que é formada por esses países que vão estar aqui passando um por um, trazendo os nomes deles. Sendo que a Rússia, quando passou, que foi o primeiro país, vocês viram que só estava um pedacinho dela, né? A gente sabe que a Rússia é o maior país em extensão territorial do mundo. Só que a Rússia ela é dividida em parte asiática e na parte europeia. Então, a gente tem ali os montes Urais, que vão fazer essa divisão entre a Rússia asiática e a Rússia europeia. Então, a menor é a europeia e a maior é a asiática. Por isso que vocês vão ver aqui ao meu lado aparecendo duas vezes a Rússia. Sendo que, olha só, agora está aparecendo para vocês a Rússia asiática. E no primeiro momento apareceu para a gente a Rússia europeia. Ok? Então vamos começar a falar mais sobre a Comunidade dos Estados Independentes. Ela vai surgir como uma substituição à chamada da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, no ano de 1990, 1991, quando entrou em extinção, né, quando acabou de vez a União Soviética, esses países, essas repúblicas que formavam a União Soviética, que estavam seguindo o modelo econômico, político, socialista, precisavam se adaptar ao novo modelo econômico mundial que estava em vigor, que é o capitalismo que está até os dias de hoje perdurando. Das 15 repúblicas, 12 adotaram então a chamada SEI, elas continuaram aliadas à Federação Russa, tá? E continuando a fazer o mesmo bloco econômico. Das 15, apenas 3 não quiseram mais fazer parte porque elas tinham outras relações econômicas com a Europa, então elas foram partindo logo direto para outros blocos econômicos. Vamos então verificar qual é então a característica, qual é a função principal da SEI, a Comunidade dos Estados Independentes. Então ela visa manter as relações, ligações militares e econômicas dos Estados-membros, mantendo justamente, só que agora cada país vai manter a sua autonomia política e econômica, diferente da União Soviética, onde os países respondiam ao poder central, que era a Rússia nesse momento, tá? Lá na Rússia, então, União Soviética era o poder central, mas agora, como a SEI, cada país vai manter a sua autonomia política. A SEI ela mantém a sua sede na cidade de Minsk, que é a capital de Belarus, que vocês vão ver que aparece Bielorrússia, mas é o mesmo país, só que trocou de nome, agora é Belarus. E ela possui uma estrutura administrativa dessa forma, com 2 conselhos. Um formado pelos chefes do Estado e outro formado pelos chefes do governo. E a cada 3 meses eles fazem uma reunião, né, para manter a sua agenda. Apesar de que a agenda da SEI ela não possui tanta importância econômica, porque os países, muitos desses países ainda têm uma diferença políticas e sociais entre eles muito gritantes. Então, a Rússia ela vai ter ainda a hegemonia, querendo ou não, devido à sua condição geopolítica mundial, ao poderio militar, né, a sua hegemonia que vem desde aquele período da União Soviética. Então, aí a Rússia acaba se destacando muito mais do que os outros e os demais países vão aí tentando manter a sua economia forte, mas muitos ainda estão muito atrás do que deveriam estar. Então, aí a SEI, ela meio que surge como uma forma de manter juntos esses países, saindo do modelo socialista para agora o modelo, né, capitalista. Então, são países que ainda apresentam a chamada economia de transição. Ok? Então, seguindo no nosso texto, a gente tem que a Federação Russa, como eu já falei, ela cria a SEI, a Comunidade dos Estados Independentes, logo após a desagregação da União Soviética no ano de 1991, para manter essas repúblicas juntas. Só que a gente tem aí, lembra, os 3 países que não aderiram à União Soviética são os chamados países bálticos. Quem são? Estônia, Letônia e Lituânia. Esses 3 países, eles tinham mais relações comerciais já, ou seja, mais acordos voltados com o restante da Europa. Então, elas não quiseram fazer parte da SEI. No ano de 1999, a Letônia e a Lituânia conseguiram ingressar na OMC, a Organização Mundial do Comércio, e no ano de 2001, a Lituânia também começou a fazer parte da OMC.
E já no ano de 2004, os 3 países ingressaram na União Europeia. E no mesmo ano, os 3 países ingressaram na OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, justamente em oposição à Federação Russa, né? Porque justamente devido às mágoas que ficaram, aos sofrimentos que ficaram durante o período da União Soviética. Então, 15 repúblicas, só 12 que ficaram parte, ou seja, vocês já descobriram quem são esses 3, Letônia, Lituânia e Estônia nunca fizeram parte da CEI, a Comunidade dos Estados Independentes. Por quê? Porque voltaram logo seus olhos para a economia do restante da Europa e foram buscar, então, estabelecer critérios, seguir esses critérios que a OMC e a União Europeia já tinha para que eles pudessem ingressar de vez ao mundo capitalista e ali poderem se desenvolver, certo? Seguindo, então, nos demais países que fazem agora parte da CEI, a gente tem da parte europeia, a Rússia, que a gente já falou. Vocês estão vendo aí, ó, Rússia 2 vezes, ó, oeste da Rússia na Europa e maior parte da Rússia na Ásia. Lembra que eu falei? A Rússia ela vai estar presente nos 2 continentes, tá? Tanto o europeu quanto o asiático. A Rússia, a gente sabe que é aquele país que tem uma grande hegemonia, um poder militar muito forte, então ela tem uma condição geopolítica mundial favorecendo a ela. Então ela acaba, sim, concentrando certo poder para fazer as decisões desse bloco. Só que esse bloco econômico, como a gente já verificou, ele não é só um bloco econômico, porque ele também, né, ele tem um sistema de defesa incorporado a ele. No entanto, os países vão manter a sua autonomia. A gente tem como destaque aí a Ucrânia, que ela é o 2º maior país, logo depois da Rússia. Ela tem o chamado Chernozion. O que é isso? É um solo agrícola extremamente bom para poder plantar, principalmente o milho, que é um dos produtos mais cultivados na Ucrânia. A gente, claro, quando fala em Ucrânia, sempre acaba lembrando do acidente de Chernobyl, né, que é a usina nuclear que vazou, que teve um acidente no qual vazou muita radiação de dentro da sua usina, prejudicando aí, fazendo a evacuação de diversas áreas próximas à cidade de Chernobyl. Seguindo, a gente tem aí a Bielorrússia. Lembra que eu falei para vocês que a Bielorrússia trocou de nome? Né? Hoje em dia não é mais Bielorrússia, tá? Agora nós chamamos de Belarus, tá? Para fazer aí, ó, diminuir o nome, não é mais Bielorrússia e sim Belarus a partir de agora. Belarus, então, ela vai ter uma economia também vinculada, só que é vinculada ao planejamento de Estado, ou seja, ela ainda tem, assim, traços da economia socialista. No entanto, ela já é aberta ao capitalismo e à iniciativa privada, certo? Então, ela está ali, ó, entre uma economia de transição, saindo do socialismo para o capitalismo, mas ela tem a presença da indústria pesada, como a mecânica, e também o desenvolvimento da agricultura. A Moldávia, logo em seguida, ela é um dos países mais pobres da Europa. Ela vai ter uma alta dependência externa dentro do setor energético e do setor industrial. A gente tinha aí dentro dos países da Europa também a Geórgia, só que a Geórgia foi invadida pela Rússia, então quando finalmente a Rússia vai conferir realmente independência, ou seja, ela vai confirmar, reconhecer a independência da Geórgia e vai deixar esse território. A Geórgia já não quer mais saber da CEI e acaba deixando definitivamente a CEI no ano de 2009. Por isso que a Geórgia já não aparece mais aí. E aí os países asiáticos, Cazaquistão, Quirguistão, Tadjiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão, eles são os países de uma economia mais fraca de todos os países que estão dentro da CEI. No entanto, o Cazaquistão, ele vai se sobressair, ele vai ser uma exceção desses países, porque ele tem no seu território a indústria petrolífera, ou seja, vai ter ali a extração do petróleo no seu território e também ele vai ter instalações dos lançamentos de foguetes e de satélites dentro do seu território.
Vamos partir logo para os aspectos físicos da SEI. Então, ela está localizada entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, ou seja, uma área que passa extremo frio, principalmente a parte da Rússia, que tem a chamada planície siberiana, que está congelada a maior parte do ano, com um litoral muito extenso. Então, a Rússia ela tem praticamente todo o seu litoral, ela tem grande parte do seu território voltado ao litoral, né, ao Oceano Glacial Ártico, principalmente. Ela, olha só, é cercada pelo Oceano Glacial Ártico e Pacífico e pelos mares Báltico, Negro, Cáspio e o de Aral. É uma região praticamente autossuficiente em recursos naturais, como petróleo, gás natural, carvão, o ferro e entre outros minérios. O relevo da SEI alterna entre extensas planícies e entre os grandes planaltos. Ela sofre de invernos rigorosos, como eu falei, ela está numa área do Círculo Polar Ártico, então ela vai estar realmente ali naquela região sofrendo com vários e intensos invernos rigorosos e vai ter essa característica do congelamento e descongelamento dos rios e das estradas, porque o frio é tão intenso que eles vão congelar sim as estradas dessa região e também vai prejudicar as ferrovias e rodovias. Por quê? Porque aquele metal que está ali na ferrovia, ele vai estar congelado e vai descongelar. Isso vai acontecer todos os anos, o ano inteiro. Então, esse material vai fazer com que as ferrovias, principalmente, apresentem um desgaste muito elevado. Então, não dá para fazer uma manutenção durante o inverno. Então, eles vão ter que esperar o descongelamento do ferro das ferrovias para poder fazer a manutenção. Então, isso prejudica muito o transporte das mercadorias. Por quê? As rodovias vão estar congeladas. As ferrovias vão estar sofrendo, ou está congelada ou está em descongelamento. Tem os degelos, o congelamento e o degelo do rio. Então, tudo isso vai prejudicar muito, de certa forma, o transporte, ou seja, o escoamento das mercadorias, da parte da agricultura e da pecuária dessa região que fica ali, né, principalmente da planície siberiana. Então, devido à proximidade do Círculo Polar Ártico, desse território, toda essa região, além da população sofrer com os invernos rigorosos, ainda vai acabar sofrendo com o meio de transporte vai sofrer pelo congelamento e o descongelamento, porque tudo vai acabar se desgastando muito rápido. Né? Se a gente pega um objeto e fica congelando e descongelando ele acaba se desgastando muito mais rápido que se a gente mantivesse uma temperatura mais coerente não, mais coesa, mais igual, mais uniforme, tá bom? Seguindo então no nosso texto, 8 meses por ano na Sibéria, as temperaturas vão ser extremamente baixas, como eu falei, invernos rigorosos, com até menos 69 graus Celsius, contra a 6 meses em parte do norte da Rússia. Então, a gente vai ter 8 meses da planície siberiana estando congelada, temperaturas super baixas, e de 4 a 6 meses, né, variando esse período, aonde vai ter os períodos de verão nesse norte da Rússia, que a gente sabe que não é um verão assim muito quentinho que nem o nosso, não. É um verão com as temperaturas pouco acima do grau zero, ok? E as grandes distâncias vão dificultar ainda mais o setor de transporte. A gente já sabe que a Rússia é o maior país do mundo e ela vai ser o principal país que vai concentrar as atividades econômicas devido aos outros países terem uma dependência econômica desse país central, que é a Federação Russa. Então, como é que a Rússia vai conseguir deslocar suas mercadorias, né, para os outros países? É através dos meios de transporte. Que vão ficar sofrendo constantemente com esse congelamento e esse degelo das temperaturas. Maior parte do ano vão estar congeladas e uma menor parte vão estar aí com os verões um pouco mais aquecidos, verões bem amenos, né? Poucas temperaturas acima do 0 graus, certo? Fechamos então a parte do conteúdos e vamos começar a nossa atividade.
Muito bem, então, questão 1 aparecendo para vocês, vocês vão relacionar as colunas. Não está muito difícil, não. Então, aí vocês têm A, B, C e D, que são as frases que estão incompletas, e vocês vão completar essas frases com as palavras, com os termos que estão ao lado, né? E cada uma, então, vai corresponder, não nenhuma repete, então cada letra tem a sua resposta correta. E para a questão 2, nós temos: qual é a influência do clima nos meios de transporte dos países que formam a CEI? Então, aí vocês vão justamente falar sobre o congelamento e o descongelamento dos meios de transporte, ok? Então, tempo para vocês produzirem a resposta. Daqui a pouco a gente retorna com a correção do exercício.
Muito bem, alunos, vamos então iniciar nossa correção do exercício. Ficou para vocês duas questões bem tranquilas. A primeira, falando sobre os aspectos físicos, né? Localização, quais são os paralelos que vão recortar esse território, os oceanos que vão banhar essa área e também depois um pouco falar sobre o problema dos invernos rigorosos com os meios de transporte. Vamos então agora iniciar a nossa correção. A primeira questão para vocês tinham frases incompletas com as quais vocês iriam completar com os termos que estavam ao lado. Tava muito difícil não, né não? Olha lá, os países da CEI estão localizados entre o Trópico de Câncer e o... Aí vocês iriam localizar então qual seria o próximo paralelo. Não tinha dúvida nenhuma, né, que é o Círculo Polar Ártico. Então, os países da CEI estão localizados entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, com um litoral muito extenso. Letra B. A CEI, a Comunidade dos Estados Independentes, é cercada pelos oceanos Glacial Ártico e... Era só procurar o nome do outro oceano, que também não estava muito difícil não. Então, Pacífico, e pelos mares Báltico, Negro, Cáspio e de Aral. E a alternativa C trouxe: o relevo da CEI alterna extensas planícies e, também, ó, resposta bem fácil de marcar, grandes planaltos. E a última frase trouxe: só sobrou, invernos rigorosos afetam os meios de transporte com o congelamento dos rios. Vamos então agora verificar as frases por completo. Então a gente tem aí a letra A, que vai trazer pra gente, bora lá, letra A? A gente tem a letra A, que vai trazer pra gente que... Não, pula, a gente já foi para essa parte, vamos para o nosso comentário. Isso. Os países da CEI estão localizados entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, com um litoral muito extenso. Letra B. A CEI é cercada pelos oceanos Glacial Ártico e Pacífico pelos mares Báltico. Com S a mais ainda não existe, né? Esse S não, tá? Pelos mares Báltico, Negro, Cáspio e de Aral. Letra C. O relevo da CEI alterna extensas planícies e grandes planaltos. E a a frase da letra D, os invernos rigorosos afetam os meios de transporte com o congelamento dos rios. No entanto, a gente teve a participação de um aluno no nosso chat respondendo justamente essa questão. O nosso aluno que participou, qual é o nome, gente, que está aí do nosso aluno? É o José Luiz. E ele colocou, né, justamente a ordem aí certinho, né? Letra A, Círculo Polar Ártico. Letra B, Pacífico. Letra C, Grandes Planaltos. E para a letra D, os invernos rigorosos. Muito obrigada pela participação do José Luiz. Aí o nosso aluno marcando presença na aula do 9º ano. Muito obrigada pela participação. Partindo agora para a correção da questão número 2. Para a questão número 2, qual é a influência nos meios de transporte dos países que formam a CEI? A gente vai acabar dando mais vazão, ou seja, mais importância aos meios de transporte da Rússia, nesse caso da Federação Russa, porque é os que mais vão sofrer com a influência dos climas, porque olha lá na resposta. O inverno rigoroso afeta os meios de transporte, pois o congelamento da superfície da água interrompe a navegação durante vários meses. Olha lá, já no verão, o rápido degelo de algumas áreas provoca sérias dificuldades às ferrovias. Lembra o material, né, que vai compor o trilho da ferrovia, ele vai sofrer com um desgaste. E também nas ferrovias, que possam resistir ao intenso, né, inverno e constantes desgastes causados pelo congelamento e descongelamentos anuais. Então, fechamos aqui a nossa correção em mais uma aula de geografia. Até a próxima! A sua aula continua no próximo vídeo.